Graça e paz, Igreja Vencedora. Shalom. Mais uma semana que vamos poder estar juntos para compartilharmos o pão da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso é de trigo, vinho novo e azeite. Tudo que eu preciso é de sabedoria, de revelação, um pleno conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que eu preciso é da palavra. E disse Jesus: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho dito. Jesus orou em João 17, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. E pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O salmista declara: enviou o Senhor a sua palavra, e eles foram curados. O Senhor, no Salmo 103, diz: é o Deus que nos perdoa de todas as nossas iniquidades e nos sara de todas as nossas enfermidades. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção da saúde em Abraão alcance a sua, a minha, as nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor. Mas tudo que eu preciso também é de vinho novo. E Jesus fala dizendo assim: não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rompem os odres e se perde o vinho, mas se põe vinho novo em odres novos. O que significa isso? Significa uma transformação, uma renovação. Quando apresentamos, como estamos mais uma vez juntos agora, eu rogo a Deus que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente. Sacrifício, porque é algo que custa, né? Alguns minutos que você vai parar agora para ouvir a palavra de Deus, né? Aquietar-se e saber que Deus é Deus, e que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, mas com santidade, Araraquara, esta região, São Paulo, nesse estado, o Brasil, a sua casa, a sua família verá o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações nessa introdução, nesse encontro que nós temos mantido aí através desse canal com você. Tudo que precisamos, queridos, é deste vinho novo. E Paulo fala assim, que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável porque sem fé, é o tema que nós vamos falar hoje mais uma vez. Agradável porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E Paulo, no versículo 2 desse texto de Romanos 12, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Nós precisamos dessa transformação, dessa renovação dos nossos pensamentos, dessa mudança de mente, para que possamos experimentar o novo de Deus, para que possamos experimentar o vinho novo de Deus, o mover sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Na verdade, tudo que nós precisamos é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da Igreja Vencedora. Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. E nós precisamos do Espírito Santo hoje, mais do que ontem, e certamente vamos precisar do Espírito Santo amanhã, mais do que hoje.
mas que hoje, nesses minutos que nós vamos passar juntos, Ele possa nos dar o trigo que precisamos, a sabedoria, a revelação, no pleno conhecimento de Cristo, através da palavra que você vai receber. Que possamos receber o vinho novo através da transformação, entregando cativo cada um dos nossos pensamentos à obediência do Senhor e o de Jesus Cristo. E recebendo, como diz o texto bíblico de Joel, capítulo 2, azeite novo, uma unção fresca, uma unção nova, uma unção que quebra com todo o jugo, que despedaça os ferrolhos de ferro, os grilhões, as amarras, as algemas e as fortalezas das trevas. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro fator importante sobre a fé do tipo de Deus. Gostaria de ler o texto da Palavra de Deus, que é o nosso texto base, que se encontra em Marcos, capítulo 11. Hoje vamos ler alguns versículos apenas, o versículo 22 ao 26. O texto da Palavra do Senhor diz assim: ao que Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós vamos falar sobre esse terceiro fator importantíssimo sobre a fé do tipo de Deus. E qual é esse fator? É a fé do coração e não da cabeça. É a fé que Deus nos deu em medida e colocou em nosso espírito interior. Deus é espírito e o mesmo espírito testifica com o nosso espírito. Então, essa fé é a fé do nosso coração interior. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito dentro de um corpo. Essa é a minha linha de pensamento, é nisso que eu creio, é nisso que eu acredito. A fé do coração e não a fé das nossas faculdades naturais, a fé da nossa lógica, a fé da nossa razão, essa fé que oscila, se é que nós podemos chamar isso de fé. O texto da palavra do Senhor diz que, em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, no centro da sua existência, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, diz o texto de Marcos, capítulo 11, verso 23. Jesus está dizendo aos seus discípulos que a fé está no coração e não na cabeça. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 10, ele diz: porque se com o coração, pois é com o coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se faz confissão para a salvação. Paulo está dizendo, em outras palavras, que a fé bíblica, a fé na palavra de Deus, a fé em Deus, a fé do tipo de Deus, a fé que remove montanhas, é a fé do coração. Pois é com o coração que se crê, diz o texto de Romanos 10.
A fé genuína não é uma fé intelectual, mas é do coração. O que exatamente é o coração do homem? E o que significa crer com o coração? A melhor definição ou a melhor maneira de responder essas perguntas, na verdade, é deixar a Bíblia nos contar. Assim, serão dissipadas todas as dúvidas, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é fiel e digna de toda aceitação, ela está firmada nos céus, os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Vejamos o que Deus fala através da sua palavra sobre o coração do homem. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 4, o apóstolo nos fala dizendo: mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és, para que permaneçam as coisas. Note que está escrito que esse íntimo do coração é o espírito do homem. Vejamos também o que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior seja, se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo está dizendo que há um homem exterior e que há um homem interior. E quem é esse homem exterior? É o nosso corpo. E o que é o nosso homem interior? É o nosso espírito. Você pode ver o teu homem exterior. E esse homem exterior, segundo o apóstolo Paulo, ele está se consumindo, se corrompendo, envelhecendo, morrendo a cada dia. A palavra coração, nesses textos, não pode referir-se a um órgão físico. Quando eu trago a minha mão para esse lugar, você está entendendo que é este coração. Mas ouça, esses textos bíblicos, essas palavras que nós estamos lendo aqui, que se referem ao coração, elas não podem se referir a este coração como um órgão físico, que somente bombeia sangue para o nosso corpo e que nos mantém com vida. Se fosse assim, o nosso crer estaria baseado em nosso corpo físico. Nós precisamos deixar isso muito bem claro, que isso fique muito bem esclarecido. Não é possível crer em Deus com o nosso corpo. Então, o que significa crer com o coração? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. E Jesus, no texto de Marcos, diz que se nós dissermos a este monte: ergue-te, levanta-te e precipita-te no mar, e não duvidar em nosso coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será. Mas o que significa crer com o coração, então? Crer com o coração, ouça isso, esse é o terceiro fator importante, ele precisa ficar muito bem claro, esclarecido. Crer com o coração significa crer usando o nosso homem interior, usando o nosso espírito, porque é lá
que está à medida da fé do tipo de Deus que nos foi dada por Deus, segundo o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Crer usando o nosso espírito, porque é lá que está a fé, a palavra, o Espírito Santo, e é lá que o Senhor nos ministra. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, ele fala com o nosso espírito, ele revela ao nosso espírito. Agora, a palavra coração, que é empregada nesses textos para nos transmitir uma ideia, mas qual ideia? Qual é essa ideia? Primeiramente, nós precisamos considerar a forma como a palavra coração é empregada muitas vezes em nossos dias. Por exemplo, quando falamos a respeito do coração da Mata Atlântica, ou sobre o coração de uma grande metrópole, a que nós estamos nos referindo propriamente? Nós estamos nos referindo ao centro, ao âmago, a uma parte importante, a uma parte principal. Pois bem, o texto de Romanos, o texto de Marcos, que Jesus está ali ministrando aos discípulos, no capítulo 11 do Evangelho, no versículo 23, Jesus faz referência a um coração também, dizendo: em verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Romanos, capítulo 10, versículo 10, também faz referência a um coração e diz: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando Deus fala do coração do homem, Deus está falando da parte principal da qual o homem é constituído. Qual é o âmago? Qual é o âmago, a parte principal do homem, da qual ele é constituído? O Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores adorem a Deus. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus. É necessário nascer do Espírito. Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente aos olhos de Deus, segundo esse texto de Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Na semelhança da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nascemos de novo, nós fomos ressuscitados espiritualmente, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E hoje, recriados em Cristo Jesus, como homens que nasceram de novo, para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, nós estamos também assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, acima de toda a resistência e acima de toda a oposição espiritual. Só para entendermos esse âmago, essa parte principal do homem da qual ele é constituído o Espírito. O texto lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, depois nós vamos ler também 1 Tessalonicenses 5:23. Gênesis 2:7 nos fala: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus forma o homem do pó da terra, Deus sopra
nas suas narinas o fôlego da vida e o homem torna-se alma vivente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escreve dizendo à igreja: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Ele cita 3 coisas: o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. E que este espírito, que esta alma e este corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem, portanto, ouça isso, ele é um espírito feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador. Portanto, não é por causa do nosso corpo que somos semelhantes a Deus. A Bíblia declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Números 23:19. Mas a hora vem, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23 e 24. O que nos faz semelhante a Deus, meus amados, é o nosso homem interior. Deus é espírito, Deus não é homem. O que nos faz semelhante a Deus é o nosso espírito interior que está dentro de nós, que é o nosso espírito e que a Bíblia chama de coração interior também. Há, portanto, um homem interior e um homem interior em cada um de nós. O homem interior é o nosso espírito. O homem exterior é o nosso corpo, onde habita o homem interior. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito dentro de um corpo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele nos diz: portanto, não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Em conformidade com esses versículos, o coração é o nosso espírito. Ouça isso. Nós somos, portanto, homens e mulheres espirituais. E nós somos muito mais do que mente e corpo. Nós somos um espírito, temos cada um de nós uma personalidade com temperamentos, com humor, com vontades e com decisões. Essa é a nossa alma e habitamos em um corpo. Esse corpo não é o nosso verdadeiro eu. Esse corpo, segundo o texto de Gênesis 2:7, ele foi formado do pó da terra e para o pó tornará. Gênesis 3:19 diz: até que torneis a terra, porque dela fosses tomado, portanto és pó, e ao pó tornarás. Mas o nosso espírito, conforme eu já falei, que estava morto, adormecido, enfraquecido, destituído da glória de Deus, separado da vida de Deus, ele foi reavivado, ele foi despertado,
e ele foi fortalecido. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 8, eu quero ler esse texto. Ele diz, vou ler na primeira pessoa: e ele me deu vida, estando eu morto nos meus delitos e pecados, nos quais eu outrora andava, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais eu também antes andava. E eu era, por natureza, filho da ira, como também todos os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que me amou, e estando eu ainda morto em meus delitos e pecados, me deu vida, me vivificou juntamente com Cristo. Pela graça eu sou salvo, e me ressuscitou juntamente com Ele, e me fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para me mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para comigo em Cristo Jesus. Pela graça eu sou salvo, por meio da fé, e isso não vem de mim, é dom de Deus, é presente de Deus. Onde está a fé em nós? Em nosso corpo, em nossa alma, em nosso coração interior, o homem interior, que é o nosso espírito? Onde está a sua fé? Aonde está a sua certeza? Aonde está a sua convicção? Essa fé que tanto agrada a Deus. O texto diz no Salmo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. E Hebreus fala: sem fé, sem esta certeza, sem esta convicção, sem esse entendimento, sem esse conhecimento, nós podemos estar racionalizando as coisas. E o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Aonde está a fé? Aonde está esta medida da fé do tipo de Deus que foi dada a cada um de nós, que foi repartida a cada um de nós? Deus é Espírito, o mesmo Espírito transmite ao nosso espírito, testifica ao nosso espírito, fala ao nosso espírito, revela ao nosso espírito. Então Deus colocou essa fé aonde? No nosso espírito, no nosso homem interior, no nosso verdadeiro eu. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito dentro de um corpo. E aonde está essa fé? Ela está em nosso coração ou em nosso homem interior, que é o nosso espírito. A fé genuína e bíblica, ela opera através do nosso homem interior, através do nosso coração interior, através do nosso espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou: porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pois é com o coração que se crê, Paulo fala, para a justiça, e é com a boca que se faz confissão para a salvação. Queridos, quando nos colocamos expostos à palavra de Deus, que é Espírito e vida, João 6,63 diz isso, o Evangelho. Essa palavra que é Espírito e vida, ela entra em contato com o nosso coração interior, que é o nosso espírito regenerado, e o Espírito Santo, através da palavra, nos convence
E assim eu sinto a minha fé aumentar. Essa é a realidade de crer com o coração. Nós podemos dizer crer em nosso homem interior ou crer em nosso verdadeiro eu, ou seja, crer em nosso espírito regenerado. Amém, queridos? Estamos encerrando essa palavra. Eu gostaria de orar por vocês. Nada acontece, nada funciona sem a interferência da oração. E orar é falar com Deus. A oração da fé curará o enfermo. E se houverem cometido os pecados, lhes serão perdoados. Muito pode, na sua eficácia, a oração de um justo. Não é fiado na minha própria justiça humana, que é como um trapo de imundície diante do Senhor, mas é através daquele que sem pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça, onde você está agora, nesse exato momento, que você feche os teus olhos e que você receba a oração da fé, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti, eu venho na Tua presença nesse instante e neste momento. E mais uma vez eu faço lembrado, Senhor, não fiado na minha própria justiça humana, que diante dos Teus olhos é como um trapo de imundície, mas é totalmente fiado no sacrifício daquele que sem pecado, Jesus, Deus o Pai, fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou, e a Tua palavra diz que eu sou justiça de Deus. A Tua palavra diz que muito pode, na sua eficácia, a oração de um justo. E eu oro, Senhor, por este lar, por esta casa, por esta família, Senhor, pela vida deste homem, pela vida desta mulher, pela vida deste jovem, deste moço, desta moça, pela vida, Senhor, destas crianças. Que o Senhor os alcance agora, aonde quer que eles estejam e como eles estejam, que o Teu poder se manifeste, tocando, Senhor, as estruturas físicas, emocionais e espirituais, quebrando, Senhor, as cadeias, quebrando, Senhor, os grilhões, as amarras, as algemas e todas as fortalezas das trevas, dissipando agora, Senhor, as trevas, Senhor, dentro deste lar, dentro desta casa, Senhor, no seio desta família, Senhor. Vem com a Tua presença, Pai. Vem com a Tua presença, Senhor. Tira agora, Senhor, ó Deus, todo o medo. Tira agora, Senhor, todo o pavor. Tira toda a insegurança, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, agora possa trazer fortalecimento espiritual. A Tua palavra diz: quanto ao mais, somos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Portanto, Senhor, nós queremos juntos tomar toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque, na verdade, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta, Senhor, ela é espiritual. E as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, argumentos levantados contra o conhecimento da palavra de Deus. Queremos entregar cativo agora todo pensamento, todos os nossos pensamentos, em obediência ao senhorio de Jesus Cristo, para que possamos cumprir, Senhor, o propósito do nosso chamado, da nossa missão e do nosso ministério, livres e saudáveis em Cristo Jesus para conquistar, transformados para transformar.
Aquele que começou a boa obra, Senhor, ele há de concluir até o dia do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao mais declaramos, Senhor, que verdadeiramente somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E, portanto, Senhor, tomamos toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes no dia mau. E depois de vencermos, Senhor, esses dias maus, permanecermos inabaláveis, revestidos com a couraça da justiça, cingidos com o cinturão da verdade, tendo sobre as nossas cabeças o capacete da salvação, calçados os nossos pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz, levantando, embraçando firme o escudo da fé contra todos os ardentes dardos inflamados do maligno, empunhando em mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e usando a tua palavra contra todas as forças do mal, tomamos posição, Senhor, em nome de Jesus, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de toda resistência e de toda oposição espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que este lar, que esta casa, que esta família, que a vida, Senhor, desse teu servo, dessa tua serva, deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, e até mesmo dessas crianças, possam nestes minutos ter encontrado, Senhor, um alimento espiritual para o seu espírito interior. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Que este lar possa ter ouvido a voz de Deus, que este teu servo, que essa tua serva possa ter ouvido a voz de Deus, e que o Senhor dê direção, que o Senhor dê orientação acerca do que eles devem e acerca do que eles hão de fazer, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos, e a tua palavra também é remédio para os nossos corpos. Por isso, Senhor, eu declaro cura para este corpo físico, em nome de Jesus. Basta uma palavra. Aquele centurião disse a Jesus, e meu servo será curado. Senhor, que a tua palavra de saúde entre dentro dessa casa, e que haja saúde, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, que você possa desfrutar desta palavra, possa ruminar como ovelha do Senhor Jesus, a ovelha que é um animal ruminante. Então que você possa ruminar essa palavra e que possa verdadeiramente trazer para dentro do seu coração interior todos os nutrientes necessários para que haja sobre a sua vida crescimento, prosperidade, avanço, desenvolvimento, edificação, frutificação e multiplicação. Deus abençoe, graça e paz. Até a próxima. Shalom.